Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, eu sou a Débora Rodrigues. Estou aqui juntinho com vocês nesse canal, aí onde nós buscamos essa unidade entre nós cristãos. Que alegria poder estar aqui com você. Quero desejar aí boas-vindas a você que está chegando agora no nosso canal. Quero dizer que é uma alegria ter você que já está aí há um tempo com a gente, tem acompanhado os nossos vídeos, tem feito parte aí do nosso grupo do WhatsApp, tem feito parte das nossas campanhas. Gente, e já temos muitos testemunhos chegando. Gente, glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Muitos casais aí em processo de restauração, né? Onde eu tenho feito aí, o nosso ministério tem feito o acompanhamento desses casais, né? Nessa reaproximação. E o meu coração se alegra muito em ver o mover de Deus na vida deles. Sem falar, né, as restaurações de vida pessoais, de encontro com o Senhor, trabalhos, muitas bênçãos chegando. E eu glorifico muito a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? E hoje vamos falar aí de um tema que eu tenho certeza que você aí já se perguntou, que você também tem dúvidas. Às vezes você está passando por essa situação. Se esse é o seu caso, meu amado, minha amada, se você está vivendo essa situação, deixe para mim aqui nos comentários. Lembrando que quando você comenta, isso é muito importante para o nosso canal. Por quê? Porque o YouTube recomenda mais vezes esse áudio, esse vídeo para outras pessoas, e isso faz com que você também se torne um evangelizador. Você ajuda aí na obra missionária de alcançar vidas. Débora, mas o que é que às vezes eu estou passando por essa situação? O cônjuge, o esposo, a esposa que tem amante e que não sai de casa. Você tem vivido essa situação? Seu esposo está dentro de casa, mas ele tem um amante, a sua esposa tem um amante, você vê todos os dias ele se ajeitando, se arrumando, né? Toma banho, se arruma e sai para encontrar uma outra pessoa, e você tem vivido essa situação? Quantas vezes eu tenho visto pessoas que entram em contato comigo e dizem: Débora, eu não entendo. Eu não entendo por que que o meu esposo continua em casa, permanece em casa, sendo que ele já está aí há meses ou há anos com uma amante, com uma mulher estranha, né? Nós dois estamos aqui vivendo o deserto dentro de casa, muitas vezes, né? E você não consegue entender, você não consegue muitas vezes perceber o que está acontecendo. Isso acontece com você? Amado, sem falar que quantas vezes eu atendi pessoas que entraram em contato comigo e disseram para mim assim: Débora, eu preferia 1000 vezes que o meu esposo estivesse dentro de casa, que eu estivesse vivendo o deserto com ele dentro de casa, porque eu teria a presença dele, teria a companhia dele, mas eu não gostaria de estar passando o deserto com ele fora de casa. É preferível estar com ele dentro de casa, ver ele saindo e do que ter ele longe, essa ausência, essa carência, essa distância. E quantas vezes aconselhando essas irmãs eu falava: você não sabe o que você está dizendo. A dor de você ver o seu esposo se ajeitar, se arrumar e sair praticamente todos os dias para ver uma outra pessoa e depois voltar para casa é terrível. É tremendo, é uma dor que machuca o nosso coração, que dilacera a nossa alma, é uma dor que não tem explicação. E a pessoa fica brava comigo e fala: Débora, você não sabe o que está dizendo, né? Você não sabe a dor, a saudade que é ter o meu esposo longe de casa, fica dias sem vir ver as crianças, né? Eu não tenho contato nenhum, eu não consigo, né, mostrar para ele a minha mudança. E se ele tivesse em casa seria mais fácil. E eu quero te dizer, amada, para você que vive essa situação, né? Os irmãos que vivem a situação de ter o cônjuge dentro de casa, pode também dizer aqui nos comentários, né? Como tem sido a sua experiência, o que você tem sentido, se você acha que é mais fácil, que é mais difícil, diz aqui para mim o que que você acha. Mas é uma dor terrível. É uma dor terrível, porque você tem que tomar muito cuidado quando você está no deserto com a pessoa em casa. Porque apesar dele não se importar mais com você, ele pensar no coração dele, ele achar que não se importa mais, né? Ele fica o tempo todo como que nos avaliando, né? Esperando qualquer deslize para poder dizer: tá vendo? Não muda mesmo, não. Tá fingindo. Agora diz que é crentinho aí, que é cristão, mas não muda não. Então, a avaliação ela é constante, o tempo todo eles estão nos avaliando, né? Mas o tema do nosso vídeo é o marido, né, esposa em casa com amante e não sai. Por quê? Além de todo o comodismo que tem para esse cônjuge de estar em casa, você lava, você passa, você cozinha. Eles têm a segurança de ter um lar, de ter a família, mesmo que ele não tenha
esse relacionamento familiar com a esposa dentro de casa, mas às vezes ali ele está próximo dos filhos, né? Às vezes ele tem ali aquela sensação de família e ele tem aquilo que o mundo oferece. Ele sai, ele vai para as festas, ele bebe, ele tem amante, né? Então ele tem uma certa comodidade, uma certa tranquilidade para manter uma vida dupla. Mesmo que muitas vezes esse cônjuge não tenha mais nenhum tipo de intimidade com a sua esposa ou com seu esposo que está dentro de casa, mas ele, no subconsciente dele, ele consegue ter uma segurança de que a família está ali, está mantida. Então, muitas vezes isso faz com que esse cônjuge não saia de casa. Muitas vezes faz com que esse cônjuge permaneça ali por anos, vivendo essa situação. Né? Vivendo essa situação de ter a família em casa, mas ter essa vida fora de casa, que a princípio é aquilo que ele acha que ele quer e que vai fazer ele feliz. E também tem um outro lado que é onde eu quero entrar com vocês, um ponto muito importante, né, que é o lado espiritual. Amados, às vezes o cônjuge ele está em casa e eu vou contar para vocês uma experiência minha. Eu acredito que quem viu meu testemunho pôde ouvir eu falando sobre isso, e meu esposo, quando ele chegou para mim e disse que sairia de casa, que iria embora, que não estava feliz, que não queria mais, que não amava mais, aquela mesma coisa de sempre, que tinha o direito de ser feliz, né? Aquilo que a gente já sabe, ele falou que iria embora. Porém, o que que acontece? Ele não foi, né? Ele não foi embora de imediato. Mas eu percebi, depois de um tempo, eu percebi que todos os dias, quando eu ia fazer as minhas orações, mesmo às vezes eu lavando, né? Lavando louça, fazendo alguma coisa, a minha mente ficava assim: Senhor, não deixe meu marido embora. Senhor, por favor, eu te peço, não deixe ele embora, Senhor, eu não vou conseguir. Eu não quero que as minhas filhas passem por essa dor. Pai, não deixe ele embora. E sempre eu me pegava fazendo essa mesma oração. Mesmo que muitas vezes eu orasse pela conversão, pela libertação, pela restauração do meu casamento, mas sempre dentro da minha oração tinha esse pedido: Senhor, não deixe ele embora. E eu percebia que cada dia mais ele ficava mais agressivo, né? Ele ficava mais irritado dentro de casa. Ele ficava assim com um semblante mais perturbado. Era notório que ele não queria estar ali. Era nítido a opressão que ele sentia, porque eu orava muito dentro da minha casa. Eu ungia as portas, eu consagrava a cama, eu pedia a presença do Espírito Santo. Então, uma guerra muito grande, né? Aquela opressão diabólica que ele estava vivendo, que ele estava sentindo, juntamente com a oração que eu fazia, o Espírito Santo ali presente. Então tinha um choque muito grande. Então, assim, o olhar dele era um olhar muito distante, era um olhar ao mesmo tempo distante, mas agressivo, né? Um olhar triste, mas que transmitia uma raiva. Era inexplicável aquilo, eu não conseguia entender. E ele não queria estar ali. Era nítido, né? Ele não queria estar ali, ele ficava incomodado. Então, todo o tempo que ele estava em casa, chegava do trabalho, ele comia, né? Tomava um banho, comia, ia direto pro quarto, ficava muito tempo no celular. Tudo que acontecia dentro da casa irritava ele. Se as crianças faziam barulho, irritava ele, né? Era um excelente pai, um pai que amava muito as filhas, que ele sempre falava: essas meninas é a razão da minha vida. E do nada, se elas riam, irritava ele, se elas brincavam, irritava ele, tudo irritava ele. Mas ele não ia embora. Ele não ia embora. Várias vezes ele saía de casa e falava assim: olha, hoje eu vou me mudar, eu vou arrumar um lugar para mim. E ele saía, eu pensava: Senhor, ele saiu para verificar alguma casa, alguma coisa para ele se mudar. Senhor, não permita que ele saia. Senhor, não permita, porque eu não quero que as minhas filhas passem pela mesma dor que eu passei quando eu vi meu pai pegando as malas e indo embora da minha casa. Senhor, não permita. E aquilo ali eu colocava todo o meu coração naquela oração. E ele voltava, não falava nada, porque o nosso diálogo era bem pouco. Ele não falava nada e da mesma forma tomava banho e deitava lá e ficava no celular. E os dias foram se passando. Então, eu cheguei ao ponto de perceber que, por amor a mim, por atenção à minha oração, ele não conseguia também ir embora. Ele estava vivendo aquela opressão, estava toda aquela situação, mas ele não ia. Por quê? Porque Deus não permitiu que ele fosse. Por quê? Porque Deus estava atendendo a minha oração, porque naquele momento eu não sabia o que eu estava pedindo. Eu pensava que ele ficando ali seria o melhor para nós. E aquilo foi nos machucando ainda mais, foi criando feridas ainda maiores. Eu relato no meu testemunho, conforme eu já falei para vocês, né, a questão de um dia, o ponto-chave, a mudança foi o dia que ele quebrou, né, um prato que ele estava na mão e ele gritou e xingou muito e disse que aquilo ali era um inferno, que ele não suportava mais viver aquilo ali. E naquela noite
eu deitei, né, a gente já não dormia junto mais, eu deitei, e ali eu chorei copiosamente, ali eu falava para o Senhor, eu falava: "Senhor, se esse homem tiver que ir embora, para que ele entenda e reconheça o valor da família dele, então que ele vá, Senhor. Pai, que então que ele vá, mas que ele volte transformado, convertido, porque eu sei que ele indo embora não é o fim, é o começo da restauração, é o começo da mudança que o Senhor vai fazer na vida dele. Nossa, mas o meu coração doía de tal forma, porque eu sentia realmente que eu estava entregando ele. Eu sentia que realmente a partir dali ele iria, porque Deus já tinha confirmado no meu coração que não tinha permitido que ele saísse, porque ele queria a todo custo sair, mas Deus não permitia, Deus manteve ele ali por atenção à minha oração. Porque Deus via tanta sinceridade na minha oração, aquilo era tão profundo quando eu pedia que ele não fosse, porque eu não tinha nem noção, assim. Eu pensava, não, ele vai estar aqui, eu vou poupar os sofrimentos e ele vai um belo dia acordar e vai ver o valor da família e vai estar tudo certo. Mas conforme eu falei, aquilo foi criando mais feridas, mais machucaduras no nosso coração. Então, foi necessário eu entregar verdadeiramente aquela situação nas mãos do Senhor. Foi necessário eu permitir que o Senhor, né, deixasse ele tomar a decisão de ir, e assim foi. E foi a partir daí que eu vi realmente a transformação, né? Não vou entrar nesse detalhe agora, né? Vocês já conhecem aí o meu testemunho, mas então o lado espiritual, quando nós oramos e buscamos muito, muitas vezes nós não deixamos Deus trabalhar porque a nossa oração impede Deus de trabalhar. Porque eu acredito que Deus do início ele já queria ter saído, porque a opressão era nítida nele, e Deus já teria trabalhado ali mais no início, mas como eu colocava muito o meu coração naquela oração, colocava muito a minha fé naquilo ali, Deus, por amor, por atenção a mim mesmo, não permitia que ele saia, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com as nossas orações. No mundo espiritual, as nossas palavras ela têm um poder sobrenatural. Então, se você está vivendo essa situação de viver o deserto com o cônjuge dentro de casa, ou às vezes você está vivendo a situação de vê o seu cônjuge com amante já há bastante tempo e você não entende por que que esse cônjuge não sai de casa em definitivo e vai viver a vida com esse amante, vai assumir a vida com essa pessoa. Então, reanalise, né, aquilo que tem sido as suas orações, como tem sido, e dê permissão para Deus trabalhar. Entregue realmente essa situação nas mãos do Senhor e deixa Deus fazer da melhor forma, porque a melhor forma é a forma de Deus. Porque muitas vezes a nossa forma, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos, acaba nos machucando mais. Então eu sei que não é fácil você, às vezes, ver o seu esposo pegando as coisas e indo embora de casa, ou às vezes indo morar com outra pessoa. Eu sei que muitas. Eu sei, eu passei por isso, meu amado, minha amada. Eu sei qual é essa dor. Eu compadeço de você. Eu sinto a sua dor, porque eu vivi isso. E hoje o nosso canal, ele é resultado da dor e do sofrimento que eu vivi e o desejo que eu tenho no meu coração de ajudar você a passar por essa situação, porque hoje eu posso dizer, mesmo sem te conhecer, eu amo a sua alma. Eu amo a alma do seu cônjuge que está no pecado. Eu amo a alma das vidas que Satanás tem tentado roubar. Por isso eu estou aqui para dizer para vocês, entregue essa situação, entregue essa pessoa sobre o senhorio do Senhor e tenha coragem de dizer, Senhor, faça a tua vontade. Mas a gente fica com medo muitas vezes. Por quê? Porque o medo, ele vem de Satanás. Satanás coloca o medo nas nossas vidas porque o medo muitas vezes nos paralisa. Ou então o medo nos faz orar de forma errônea. Então, nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Ter a coragem de dizer, Senhor, faça a tua vontade. E aqui, e aqui é poder dizer assim, realmente, Senhor, se ele tiver que ir, ou se ela tiver que ir, que vá. Se ela tiver que assumir um namoro, um relacionamento, que assuma, mas que o Senhor trabalhe nessa situação, porque eu sei que o Senhor vai trabalhar e o Senhor vai fazer aquilo que é o melhor para mim, aquilo que é o melhor para minhas filhas, para os meus filhos, aquilo que é o melhor para o meu esposo. Por quê? Porque a nossa família é o melhor que o Senhor pode nos dar e é plano do Senhor, família é plano de Deus. Então, às vezes, numa situação que é muito ruim, que a gente pensa assim, que eu não vou aguentar, não vou suportar, é ali naquela situação que Deus vai trabalhar. Quantas esposas, quantos esposos entram em contato comigo e morrem de medo? É porque vai sair o divórcio, é porque casou de novo, é porque estão viajando, é porque assumiu nas redes sociais.
Meus amados, não coloque os teus olhos, não coloque o foco no problema. Coloque os teus olhos, o foco na solução. Tira esse medo do seu coração, porque enquanto você não entender que Deus, Ele é poderoso para fazer, o milagre não vai acontecer. Enquanto você não entender que você tem que buscar restauração, não porque você ama aquela pessoa, eu busco a restauração, nunca me envolvi com ninguém porque eu amo, eu não me imagino com outra pessoa, eu amo demais fulano ou cicrano, você não entendeu nada. Nós precisamos buscar a restauração por amor a Deus, porque o dia que eu entendo que o meu foco é Deus, eu vou viver a minha vida, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou ser feliz, esse homem vai embora, entendeu? E eu não vou nem olhar para a situação, ele foi embora, glória a Deus, ele casou de novo, glória a Deus. Por quê? Porque eu sei que eu busco a vontade de Deus, e se a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. Ele vai se converter e vai voltar. Por quê? Porque eu vivo para fazer a vontade de Deus. Então, os meus olhos, a minha atenção não pode estar focada no cônjuge. Vocês entendem? Quem aqui tem buscado a restauração porque ama o cônjuge? Eu amo tanto meu marido ou a minha esposa e eu busco a restauração porque eu amo ele. Enquanto você não se libertar deste amor por essa pessoa, este amor que é um mero sentimento, você não vai conseguir alcançar a graça do amor sobrenatural, que é o amor que nós amamos por Cristo Jesus, que o cônjuge não vale nada no sentido de que ele não tem nada para me oferecer, mas eu continuo amando porque eu vejo Jesus nele, porque eu vejo Jesus nela. Então é isso que faz com que pessoas vivam aí 5, 6, 7, 10 anos no deserto e não desistam. E eu vi um testemunho belíssimo, 6 anos de deserto, 6 anos de deserto. E o cônjuge foi embora, a esposa ficou ali posicionada, né? Queria a restauração há 1 ano, 2 anos, mas depois não quis mais e decidiu viver a vida com o Senhor, com Deus. Falou, não quero mais. Tanto é que quando o cônjuge resolveu voltar e ele começou a buscar, ela não quis mais, foram 2 anos. Mas ela não tinha abandonado Deus, não havia desistido de Deus. E por ela não ter desistido de Deus, um dia Deus falou ao coração dela, olha, tá na hora de você voltar. Sem amor, ela não tinha amor por ele, não tinha desejo sexual por ele, não tinha sentimento nenhum, mas ela obedeceu por quê? Porque o amor dela, o amor primeiro dela era Deus. E a partir do momento que ela deu passos para perdoar, para ouvir a voz de Deus, Deus foi lá e colocou o perdão, Deus colocou amor no coração novamente, Deus colocou sentimento, Deus colocou desejos. Mas o amor dela não foi um amor meramente humano por aquele esposo. O amor dela foi um amor primeiro por Deus, porque é isso que eu tenho falado para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Nós precisamos colocar o nosso amor em Jesus Cristo e amar os nossos cônjuges como Deus ama. Porque se nós amarmos como Deus ama, nós não vamos de forma alguma endurecer o nosso coração e achar que nós temos o direito aí a ser feliz a todo custo e buscar um novo casamento. Por quê? Porque Deus nos ama o tempo todo. E por mais que nós somos infiéis, por mais que nós cometamos adultério contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor, Ele sempre está ali disposto a nos perdoar, Ele sempre está disposto a nos amar e Ele está ali sempre nos esperar de volta. Então, é esse amor que nós precisamos ter. Então, tenha coragem de fazer a oração da forma certa, tenha coragem de entregar essa situação que você tem vivido nas mãos do Senhor, tenha coragem de dizer, Senhor, se for necessário que saia o divórcio, porque às vezes é ali naquela audiência de divórcio que aquele homem vai ser tocado, aquela mulher vai ser tocada. Senhor, se for necessário que a minha esposa tenha um novo relacionamento, porque ali naquele relacionamento, aquele homem, ela vai ver que aquele homem não a trata com o amor e o verdadeiro respeito que eu tratava, e ali as escamas dos olhos dela vai cair. Então que seja, Senhor. O Senhor sabe o que tem que fazer e o momento que tem que fazer. A gente não precisa ensinar a Deus. Às vezes é ali no relacionamento que você está com tanto medo da sua esposa ter, que convivendo com aquele OH, que aquele homem vai fazer alguma coisa e a sua esposa vai falar, nossa, meu esposo jamais me trataria dessa forma. Meu esposo jamais permitiria que isso acontecesse. E ali as escamas vai cair.
Então, não queira ser o Espírito Santo, não queira ser Deus na vida do seu cônjuge, não queira ensinar a Deus trabalhar, fazer as coisas, porque eu vejo gente querendo ensinar a Deus. Deus faz isso, aquilo outro. Não, Deus sabe como fazer e Ele vai fazer. Amém? Então tenha coragem de fazer essa oração. Gente, compartilhe, nos ajude a crescer, nos ajude a alcançar vidas aqui. É um serviço, um trabalho missionário que nós fazemos para salvar almas, para alcançar vidas de pessoas que estão tendo as suas famílias destruídas. E para isso eu preciso contar com você. Compartilhe esse vídeo no grupo das igrejas, nos canais aí de restauração que você participa. As pessoas que estão passando por alguma dificuldade, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Veja os outros vídeos que a gente tem. A gente tem vários vídeos aqui incríveis e eu tenho certeza que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Amém? Não se esqueça. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então isso é para o seu bem. Não importa a situação que você está vivendo. Glória a Deus. Deus abençoe imensamente a sua vida, meu irmão.